caridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas que nos acompanham agora, essa transmissão ao vivo de mais essa palestra pública virtual, em especial nossos irmãos muito queridos lá de Bom Jesus e do Itabapoana, lá do Centro Espírita Bom Jesus. Um abraço Maria Lúcia, um abraço Marlene Marques, Eduardo, Sheila, Alcione, Leonardo e o pessoal daí, seu Chico Major. Um abraço a todos. Também um abraço carinhoso aos companheiros que vão pegar uma carona com a gente, pessoal do Grupo Espírita, Grupo de Estudos Espíritas, Allan Kardec, lá em Aracruz, aqui perto, aqui no norte do estado do Espírito Santo. Um abraço Carlos, um abraço Sérgio, Filó, Terezinha Sagrilo e os outros companheiros todos aí da casa. Abraço carinhoso e votos de que a gente possa ter uma noite muito especial, de profundas reflexões que possam colaborar conosco na nossa evolução moral e na conquista da paz e do equilíbrio. A gente vai trabalhar nessa noite, meus irmãos, um tema, Maria de Nazaré. E para começar esse tema, eu queria convidar os companheiros a fazermos uma leitura preparatória. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, é do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição que nós escolhemos é de número 171, que tem como título Palavras de Mãe. Vou colocar na tela, os companheiros podem acompanhar e eu vou ler pausadamente. A intenção dessa leitura é a gente ir acalmando os corações para poder ir sintonizando com esse momento tão especial de elevo espiritual para todos nós, quer encarnados, quer desencarnados. Palavras de Mãe. O texto que a Emmanuel vai escolher é do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E Emmanuel comenta assim:
O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não podemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos, pois, suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelado do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar de quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos servos humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança, sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Profunda essa leitura introdutória e a gente quer convidar os companheiros para fazermos uma prece, para rogar a espiritualidade amiga, os companheiros, por certo, enviados lá do Grupo Espírita Bom Jesus e também lá dos nossos irmãos Allan Kardec de Aracruz, para que eles possam nos envolver a todos e transformar esses momentos em momentos preciosos de profundas reflexões. Que possamos ser amparados, assistidos e que os eflúvios de luz que emanam desses corações prepostos de Jesus possam sustentar essa tarefa com êxito. Os equipamentos, a fala, a voz, para que ao final desses momentos aqui possamos todos nós despedirmos-nos com a fé renovada, com a esperança renovada e, acima de tudo, Senhor, com o desejo sincero de continuarmos firmes nesse trabalho de melhoria moral até conquistarmos um dia a perfeição. Envolve-nos, Senhor, a cada um de nós, cada um dos internautas, cada um dos desencarnados que, por certo, também vieram participar conosco. Que sejamos todos nós envolvidos pelo manto sagrado, pelo teu manto, e que as energias de luz que emanam dele possam nos tranquilizar, nos acerenar o coração e transformar essa noite numa noite de muito aprendizado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, o tema a ser trabalhado, Maria de Nazaré, eu queria abrir um parênteses rápido, já tenho dito isso aqui em outras oportunidades. A gente não tem. Como é que aconteceu essa proposta das lives? A gente está vivendo um momento de recolhimento social, de distanciamento social, isolamento, e a gente começou a fazer lá em 15 de março uma live e houve uma adesão. Qual é o intuito? Da gente tentar, de alguma maneira, minimizar o impacto da falta de reuniões presenciais. Não vamos conseguir supri-las. Tomara que isso passe logo
a gente volte a ter o contato, o abraço. Então, nessa proposta, a gente tem, pela Federativa do Estado do Espírito Santo, uma ideia de que deveríamos permanecer nesse momento, nesse estilo, até 30 de junho. Então a gente fez o quê? Eu tentei montar para esse mês de maio uma agenda com temas diferentes do mês passado e variados. Mas Maria de Nazaré não teve jeito, né? Mês de maio, mês que nós comemoramos, nossos irmãos católicos comemoram o mês de Maria, o tema foi solicitado e a gente vai trabalhá-lo talvez mais de uma vez esse mês. Mas qual a intenção então desse tema depois dessa rápida explicação? Tentar, de alguma maneira, dimensionar, aquilatar o valor moral desse espírito que nós ficamos conhecendo como sendo Maria de Nazaré, a mãe do governador do planeta, e tentar, de alguma maneira, prestar-lhe uma homenagem, reconhecendo o seu devido valor. Pois bem, para começar então essa tentativa de qualificar, de exaltar o nome de Maria, eu preciso, para introduzir o assunto, trabalhar 3 bases doutrinárias. Vou trazer 2 agora e uma mais para o final da palestra. Com que intenção? A gente aquilatar Maria e a gente descobrir nela comportamentos que podem nos desafiar a adotá-los como exemplos pessoais. Na verdade, serão 3 exemplos de Maria. Poderia ser mais? Muitos mais. Mas o tempo não permite, a gente vai trabalhar apenas 3 exemplos dos exemplos de Maria. Então, as 2 bases doutrinárias. A primeira delas eu quero trazer aqui, está no livro A Caminho da Luz, do benfeitor espiritual Emmanuel, capítulo número 1, que tem como título A Gênese Planetária. Vou colocar 4 slides e a gente conversa rapidamente sobre eles. Começa assim dizendo, esse texto que Emmanuel vai trazer como subtítulo, a comunidade dos espíritos puros. Acompanhe na tela, meus irmãos. Rezo as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Deixa eu fazer um parênteses rápido, meus irmãos. Então, Emmanuel está dizendo para a gente que há uma comunidade de espíritos puros e eleitos, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as comunidades planetárias. Então, esse momento que vemos agora não está fora de controle. Não perdemos a direção. Jesus continua sendo o governador do nosso planeta. Algumas vezes, meus irmãos, essa falta, a não compreensão dessa informação nos leva, em alguns momentos, até a alimentar a desesperança, a ficarmos extremamente preocupados. É claro que tem que ficarmos preocupados, mas não nos desesperarmos. Confiemos em Deus. Tudo o que acontece tem um propósito. E dentre os propósitos, o mais importante deles, educar o espírito mortal e as coletividades planetárias. Então, rezo as tradições que há uma direção. A Terra não está à deriva, confiemos em Jesus, renovemos a nossa fé na informação espírita para cada um de nós, para que ela reflita os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Dito isso, prossegue Emmanuel. Essa comunidade, então, de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos à organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, essa comunidade, da qual Jesus é um dos membros, uma comunidade de seres angélicos, se reúnem, quando necessário, para decidirem sobre a condução da evolução e do projeto planetário. Meus irmãos, eu fico pensando como há um cuidado profundo de Deus por cada um de nós. Essa coletividade, essa comunidade,
faz a gente compreender aquela fala de Moisés lá na Gênesis bíblica. Uma fala que até então não tinha entendimento. Quando Deus decide criar o homem e ele diz para uma comunidade: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Era Deus contando com uma comunidade de seres angélicos. Mas segue o texto. Vai falar que eles se encontraram, se reuniram 2 vezes. A primeira vez, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. Primeira reunião para decidir formar a Terra. E uma segunda reunião. E a segunda quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Meus irmãos, eu queria fazer um outro parênteses aqui. Todas as vezes que você ouvir um evangelho que ameaça, um evangelho que pune, que castiga, rejeitem. Não é evangelho, isso é teologia. O evangelho, na visão mais profunda, ele é de amor e de redenção. Então, nessa segunda reunião, se decidiria detalhes com relação à vinda de Jesus ao planeta para nos apresentar esse evangelho. Com que intenção? De acolhermos, de abraçarmos o evangelho e tentarmos aplicá-lo no nosso dia a dia e conquistar, por consequência disso, o equilíbrio, a paz e a serenidade. Pois bem, primeira base doutrinária colocada, quero trazer a segunda. São 2 questões de Origem dos Espíritos, quando Kardec fala das diferentes ordens de espíritos, as questões 96 e 97. Mais ou menos assim. 96, Kardec pergunta se os espíritos, eles obedecem a algum tipo de hierarquia. Os benfeitores respondem a Kardec que sim. E essa hierarquia, ela é de acordo com o nível de moralidade. Então, a exemplo daquela comunidade de espíritos puros e eleitos, espíritos crísticos, ocupam uma determinada categoria. Então, outros espíritos menos evoluídos também ocupam categorias de acordo com a evolução moral. No 97, Kardec pergunta, tudo bem, se ocupa, quais são essas categorias? E os espíritos respondem a Kardec que não dá para medir, são inúmeras. No entanto, didaticamente, para termos uma compreensão linear, ele vai dividir em 3 categorias. Vou colocar na tela um gráfico, trazendo uma escala de níveis de progressão. Aqui no centro, só para a gente trazer essa base doutrinária, para poder falar de Maria com mais precisão, essa bola amarela seria a comunidade dos Messias, dos espíritos crísticos. Ao redor dela, segundo a informação da questão 97, nessa bola branca, nesse círculo branco, os espíritos puros, aqueles espíritos que já atingiram o topo da cadeia evolutiva e não necessitam mais reencarnar. Eles apenas reencarnam numa missão para ajudar os cristos. Depois dessa categoria de espíritos puros, vem uma categoria no tom verde, que são os medianos. Aqueles espíritos que já sentem o desejo de fazer o bem, eles já querem fazer o bem, embora nem sempre consigam. E ainda vem a terceira categoria, no tom cinza, que são os espíritos imperfeitos, aqueles que se comprazem em fazer o mal. Eu imagino que nós estamos, talvez, começando a escalada do verde aqui, ou ainda nessa transição, mas já, de alguma maneira, sabemos a importância do bem em nós e lutamos. De forma ainda deficitária, mas já lutamos e talvez pertençamos a essa categoria dos verdes aqui. Pois bem, vou aproximar um pouco, vou colocar aqui um pontinho azul. Não é azul por acaso, daqui a pouco eu digo por quê. Esse pontinho azul é uma comunidade de espíritos designados para tarefas de altíssima importância. Observemos que está bem próxima essa categoria de até se tornarem Cristos, porque um dia seremos um Cristo, não é? Daí o Nazareno ter dito para a gente, lá em João 14, 12, que um dia fareis as obras que eu faço,
mas ainda as fareis maiores, não é? Porque eu vou para o meu Pai. É claro que um dia seremos um Cristo, mas o Cristo que seremos um dia começa hoje com atitudes que nós tomarmos com relação ao que estamos ouvindo aqui. Essa colônia, essa comunidade, é uma comunidade de espírito de imensa relevância e de envergadura moral para cooperarem diretamente com os Cristos. Então é como se fosse uma diretoria e ali na sala do lado, a sala do presidente, o Cristo presidente e ele, diretores, têm acesso aos Cristos. Ainda é uma comunidade de espíritos altamente desenvolvidos na arte da abnegação e na arte do amor. É desse grupo de espíritos que vem Maria de Nazaré. Os companheiros se recordam, agora há pouco eu comentei, daquela comunidade reunirem-se em torno da terra 2 vezes, e na segunda vez era para tratar da vinda do Cristo ao planeta. Nós não tivemos acesso à pauta, é claro, não temos condições morais para isso, mas há 2 assuntos que, por certo, estavam na pauta. A primeira, quem me disse, foi Haroldo Dutra Dias no seminário. O primeiro assunto da pauta era quem iria substituir Jesus na governança do planeta. Claro, se ele vinha encarnar por 33 anos, é claro que alguém deveria ficar à frente comandando. E um segundo assunto, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, era quem seria escolhida para ser a mãe de Jesus. Imaginemos, então, um espírito de altíssima evolução moral que vai encarnar no mundo de provas e expiações, no mundo, num momento tão doloroso, necessitava também ter uma mãe com quilates evolutivos também que pudessem fazer dela a mãe do governador do planeta. Esse espírito, então, ficou escolhido como sendo Maria de Nazaré. Está ali a bolinha azul, né? Coincidiu com o azul dos olhos de Maria. Então, meus irmãos, Maria foi escolhida. E interessante que haviam outros companheiros, outros espíritos. E quando foi Maria escolhida, porque teria tido destaque maior, os outros não ficaram com inveja, nem ficaram zangados, não. Já passaram dessa fase há muito tempo. Mas vibraram de alegria, porque o projeto de Deus para resgatar a humanidade estaria dando seguimento com a vinda de Jesus e agora com sua mãe escolhida. Então Maria deixa os altiplanos espirituais e vai até a terra. Encarna aqui num mundo cheio de dificuldades. A escolha, meus irmãos, obedeceu aos mais rigorosos critérios de avaliação. A escolha foi pautada na justiça divina e na moral ilibada dos valores crísticos. E é Maria que é escolhida. Maria de Nazaré, que pouquíssimas vezes, meus irmãos, é citada nos evangelhos sinópticos. Pouquíssimas vezes. Então a doutrina espírita vem, de alguma maneira, tentar resgatar, corrigir essa compreensível desvalia e apresentar Maria com seu reconhecido valor e em riqueza de detalhes. É bem verdade, não há dúvida de que os nossos companheiros católicos são os que mais adoram Maria. Mas eu quero dizer para todos nós que os que mais detêm conhecimento desse espírito somos nós espíritas. Pois bem, eu estou dizendo aqui, para corrigir essa compreensível desvalia, vou dar só um exemplo. Foi no concílio, no terceiro concílio de Mancon, no ano de 585 depois de Cristo, que nós resolvemos dizer que a mulher tinha alma. Meus irmãos, não tinha como a gente valorizá-las, era tido como um ser à parte. Nós abusamos, nós pisamos, massacramos. No entanto, viemos agora para resgatar esses erros e, com relação a Maria e as mulheres do Evangelho, exaltar essa companheira que teve um papel fundamentalíssimo e extremamente importante. A doutrina espírita traz alguns adjetivos, vou trazer inicialmente 2. Na leitura preparatória que fizemos, Caminho, Verdade e Vida, lição 171, Emmanuel vai dizer que Maria é o anjo tutelar do cristianismo. Meus irmãos, já imaginamos isso? Um anjo é aquele espírito que, na visão católica, compreensível, na teologia, já atingiu o topo da cadeia evolutiva. Mas é um anjo tutelar. Meus irmãos, sem dúvida de errar.
É Maria que está à frente de todos os projetos, que coordena as ações para a expansão do cristianismo na Terra. Em consequência disso, Maria à frente da expansão do Evangelho redivivo do Espiritismo. Anjo tutelar do cristianismo. Meus irmãos, começamos a entender, dá para começar a dimensionar o tamanho de Maria, a envergadura moral desse Espírito. No outro texto, que está lá no capítulo 30 do livro Boa Nova, que eu vou trabalhar bastante aqui, pelo menos em 4 momentos a mais, ela é chamada de Rainha dos Anjos. Então os anjos, os espíritos evoluídos, todos eles têm uma rainha, se prostram a um espírito de maior envergadura moral. Meus irmãos, é só para a gente ir entendendo o valor, o tamanho da moralidade desse espírito. Eu quero trazer aqui um relato que está no livro Há 2000 anos. Emmanuel vai contar a história, vai falar o Messias de Nazaré, nesse capítulo. Ele vai apresentar esse livro de 1939. Ele vai contar aquele encontro de Públio Lentulus com Jesus. Sim, porque ele teria ido em busca da cura de Flávia, sua filha, que tinha lepra, por orientação de Lívia, que escutava meio que à distância as falas do Nazareno, se encantava e insistiu com o senador durante muito tempo. Ele não queria, ele tinha os médicos, mas os médicos não puderam fazer nada. Então ele, como um pai amoroso, ele resolve ter um encontro com Jesus. E nesse encontro, onde Lívia vai ser curada à distância, embora não se fale em Lívia, fala-se do compromisso do senador, que mais tarde a gente vai saber uma das encarnações de Emmanuel. Pois bem, nesse encontro ele faz um retrato de Jesus. Chico narra, Emmanuel narra e Chico escreve assim. Fala do senador Públio Lentulus. Diante de seus olhos ansiosos, esperando a cura, estancara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Então o senador traça um perfil psicológico e físico de Jesus. Segue dizendo: longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Esse texto, lançado no livro em 1939, foi contestado, ele foi combatido por alguns que não concordavam e até acreditavam ser Chico Xavier um farsante, mas não se pode atribuir farsa a um homem que escreve 412 livros, não pode atribuir farsa a um homem que não tinha um ensino, tinha apenas a 4ª série do 1º grau, um homem que a biblioteca mais perto da sua casa, Pedro Leopoldo, ficava a 44 quilômetros da capital Belo Horizonte, um homem que não podia, não tinha recursos financeiros, mas que escreve 412 livros inspirados, usados pelos espíritos. Questionaram. O que acontece é que mais tarde, anos depois, veio à tona um documento que foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Era uma carta que fazia um retrato físico e moral de Jesus, que foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Essa carta, atribuída então ao senador Públio Lentulus, é uma carta que tem veracidade, o documento é reconhecido como papel da época. A dúvida que se tem: o anel assinava-se e marcava-se o papel com anel. O anel não tem a nitidez de ser o anel de Públio Lentulus. Mas nós vamos entender nessa noite que é da Públio Lentulus, fazendo uma comparação entre o texto trazido do documento com a fala de Emmanuel. Diz assim o texto: seu olhar é muito afetuoso e grave, não parece? Tem os olhos expressivos e claros, não parece? O que surpreende é que resplandece no seu rosto como os raios de sol, começando a nos dizer, nos fazer entender que, de fato, aquela carta pertencia a Públio Lentulus. Mas eu quero extrair daqui um dado mais importante. Ele diz assim: tem os cabelos da cor amêndoa, vejam, bem maduras,
são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. O perfil físico e psicológico combinam. E conclui assim, meus irmãos, é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei em mandá-lo o mais depressa possível. Nesse relato, há uma exaltação à beleza rara de Maria. Beleza essa, meus irmãos, que passa das questões físicas, uma beleza que vai por sentimentos. Quem de nós não vivenciou isso? Talvez a pessoa não tenha uma beleza física, mas a sua simpatia, a sua alegria a faz bonita. Aqui não. Aqui Maria tem traços muito belos. Mas a beleza mais importante, meu irmão, não é a material, não é a física. É aquela beleza que vem do coração, que vem de dentro, em sentimentos nobres e ilibados. Do encontro de Maria com o anjo Gabriel, capítulo 1 de Lucas 28, 29 e 30, diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria não entendeu, versículo 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Até Maria, meus irmãos, sofreu do esquecimento temporário, necessário esquecimento temporário. Para nós, seres imperfeitos e devedores, bênção divina para nos propiciar fé para caminharmos adiante. E diz o versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não a graça material, mas encontrou a beleza espiritual de Maria, que fez sê-la escolhida para ser a mãe do governador do planeta, para dar à luz, para gerar Jesus de Nazaré. Há um livro de uma historiadora muito conhecida chamada Taylor Cadwell, o médico de homens e de almas, que conta a história de Lucas, que aqui é chamado de Lucano no livro. E esse livro, essa historiadora, ela faz pesquisas históricas e em cima de pesquisa ela faz o romance. Ela cria também algo que vem do seu próprio imaginário. Mas eu encontrei nesse livro, no capítulo 44, uma história muito interessante. Vai contar que Lucas, tinha um irmão adotivo chamado Prisco. Esse Prisco, ele era um dos soldados romanos e foi um dos que conduziu a pequena guarda que levou Jesus até o Calvário. E ele está diante de Maria, daquela cena da crucificação. E o texto da Taylor Cadwell diz assim, ele falando de Maria: não é possível que seja sua mãe, pois tem um ar de eterna juventude. É muito bela, mais bela ainda do que minha irmã, do que minha mãe adotiva Íris ou minha irmã Aurélia. Mulheres criadas na corte, que tomavam banho com leite de cabra. Eram os produtos de beleza daquela época. A mulher olhou para ele como se lhe ouvisse os pensamentos, e ouvia. Voltando para Prisco, a profundeza azul do seu olhar, está aqui a ideia do olhar azul, né, que vai sendo difundido, do próprio Jesus ter também. Mas vai dizer mais: alguns caracóis do seu cabelo, dourado como o sol, parecia com o filho, né? Ou o filho parecia com a mãe, tinha escapado do turbante azul escuro e se agitavam sobre sua fronte branca ao sopro do vento árido. Sua boca era suave e descolorida, cheia de ternura. Mas foi a sua imobilidade que impressionou Prisco. A imobilidade do seu corpo jovem, a imobilidade da sua notável beleza. Estava vestida de linho branco e nístico e trazia um manto azul do mesmo material. Aquele soldado ficou impressionado. A mulher está diante de uma crucificação injusta. Sabia sim que era injusta. No entanto, ela se mantém imóvel e equilibrada. Sofreu? Claro que sim, meus irmãos, um exemplo de Maria. Um dos primeiros exemplos, não é esse que eu quero trabalhar, mas essa capacidade
de estar diante da dor e da dificuldade e se manter equilibrada. Eu trouxe a imagem aqui de Maria, então, respondendo ao anjo Gabriel, diante do convite, diz Maria, Lucas 1,38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, é interessante que os outros evangelistas não vão narrar esse fato, só Lucas que narra. Os companheiros sabem por quê? Está lá no livro Paulo e Estevão. Na verdade, a gente teria um evangelho de Paulo. Era Paulo que escreveu. Mas por conta do trabalho com as igrejas, ele não tinha tempo hábil. E ele entregou os seus manuscritos, os arquivos, a Lucas e pediu que Lucas escrevesse, assim como também escrevesse o livro do Atos dos Apóstolos. Então, mas ele recomendou a Lucas, Lucas, antes de você escrever o livro, o Evangelho, passa por Éfeso, conversa com Maria, ela já mais de idade, entrevista a Maria, e é o único evangelista que conta, que traz para a gente, por exemplo, o Magnificat, o Cântico de Maria, o Magnificat dos nossos irmãos católicos. Mas Maria, então, diante daquela proposta, ela é inteiramente submissa à vontade de Deus. Meus irmãos, o primeiro exemplo, primeira lição de Maria para nós hoje. Será que temos sido submissos? Será que temos sido submissos ao convite, às oportunidades que a casa e a causa espírita nos oferecem? Ou temos escorregado? Ou temos sido hábeis em dar desculpas para não trabalhar? Mas mais ainda que isso, será que temos sido comprometidos, temos sido submissos aos desafios da vida? Sim, porque viemos ao planeta para enfrentar dificuldades e desafios. Primeira lição de Maria, decora, meu irmão, minha irmã, decora. Submissão, inteira submissão à vontade de Deus. Submissão é essa que ela aprendera com o próprio Jesus, que ela aprendera no exemplo do Nazareno. Recordemos aqui a prisão no Getsêmani. Recordemos aqui que ele subiria um pouco antes para orar e pedir forças a Deus para enfrentar o seu Calvário. E nessa oração diz o texto de Lucas 22, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Quando o Senhor nos ensinou o Pai Nosso, ele inseriu nessa oração, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira lição de Maria para você refletir, meu irmão, minha irmã, internauta. Será que temos sido submissos inteiramente à vontade de Deus, ou ainda abrigamos a revolta e as reclamações, sem compreender que o objetivo profundo de Deus é a educação de nós, espíritos imortais? Para introduzir uma segunda lição e passar para a terceira, que estão bem unidas didaticamente, está aqui uma cena do filme do Mel Gibson, onde retrata a fala do profeta Isaías, que ele teria sido moído por conta de nossas transgressões. Mas o texto que eu quero trazer é o primeiro dos 4 que comentei, lá no capítulo 30 do livro Boa Nova. Tem como título Maria. Recomendo os companheiros, leiam o livro Boa Nova, leiam o capítulo 30. Diz assim o texto: Maria, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Lembrou-se daquele pequeno menino aprendendo a andar, aprendendo a falar e se transformando no grande homem que nós conhecemos. E diz assim Maria, para concluir, que fizera Jesus por merecer tão amargas penas. Meus irmãos, por que terei que passar? A mãe questiona, no entanto, amargurada, mas sem desesperação. Lá em Lucas 19, João 19, vai narrar o episódio da cruz. E tem um texto interessante, diz assim, palavra de João, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Meus irmãos, não é simbólico. E disse também para o discípulo, eis aí a tua mãe. Era Jesus
dando Maria como mãe de todos nós. Então Jesus, João, a partir daquele momento, dali em diante, a tomou para a sua casa. Jesus nos dava Maria como mãe de todos nós. Maria, nossa mãe. Maria, nossa mãe. A quem podemos recorrer no momento de aflição, no momento de dores também. Maria, Mãe Santíssima, nossa mãe. É essa mãe, meus irmãos, que vai, segundo a poesia de Maria Dolores, chamado Retrato de Mãe, que está no livro de Chico Xavier, no livro Momentos de Ouro, ela vai narrar o resgate de Judas. Teria ido para uma região de sofrimentos por conta do suicídio. Mas eu quero, antes de introduzir esse assunto, lembrar do resgate de Judas e trazer a terceira base doutrinária. Quero falar rapidamente de regiões espirituais. Vou explicar por quê. Está aqui o nosso planeta Terra e nós temos duas regiões que estão abaixo do nível do solo. A primeira é o abismo e a segunda as trevas. Registros do livro Nosso Lar, capítulo 44 e No Mundo Maior, capítulo 17. Regiões abaixo do solo. Na linha do solo há também uma região espiritual, onde estamos em contato constantemente com espíritos sem inventário físico. Acima dessa região do solo há o chamado umbral denso, que tem 50 quilômetros de extensão. Informação essa do livro Instruções Psicofônicas, capítulo 31, Espírito Comunicante Efigênio S. Vitor. Acima é nessa região que estão as colônias, Nosso Lar e tantas outras, que fazem parte do umbral, como fazem parte de um projeto de auxílio aos necessitados, ainda infelizes, porque não aprenderam a amar. Acima disso, 950 quilômetros, chamado umbral leve. Acima do umbral leve, as esferas superiores, e acima, então, as esferas resplandecentes, de onde vieram Maria de Nazaré e Jesus. Vou aproximar um pouco também, vou colocar aqui um pontinho vermelho, para mostrar que esse pontinho é um lugar chamado, ou não, Vale dos Suicidas. Nós conhecemos essa nomenclatura através de Ivone Pereira do Amaral, quando ela traz o livro Memória do Suicida. Mas há outras regiões com outros nomes designadas a receberem aqueles companheiros que, por desespero, preferem tirar a própria vida, como foi o exemplo de Judas. Então Maria vai até lá para resgatar. A gente sabe que Judas, no capítulo 24, também no livro Boa Nova, a ilusão do discípulo, Judas se enganou. Ele achava, ele tinha certeza que ele ia ganhar 30 moedas de prata para comprar um sítio e Jesus não ia se permitir ser preso. Ele não tinha entendido ainda que a construção do reino de Deus era dentro dos corações. Ele imaginava algo material, algo externo. Tanto é que quando o desfecho sai diferente do que ele imaginava, ele vai até os sacerdotes, atira-lhe as moedas essas que, segundo Emmanuel, no Vinha de Luz, no Fonte Viva, é comprado um terreno para ser construído um cemitério para os indigentes, e ele, por conta do remorso, ele se mata. E Maria então vai resgatá-lo na poesia de Maria Dolores. E o texto diz assim, meus irmãos: Maria diante de Judas: por mais recuses não me altero, amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo, remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celeste de quem presinto a luz? E, no entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Era Maria, meus irmãos, externando aqui duas lições importantes. A primeira delas,
que aprendeu também com Jesus de ter ido em resgate daqueles que estão nas zonas de sofrimento. Está aqui um texto da Bíblia, um dos textos da Bíblia, que somente nós espíritos ainda podemos explicá-lo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18 e 19, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim para a carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Teria ido também ao socorro de Judas, que não pôde entendê-lo naquele primeiro momento. Mais tarde Maria iria resgatá-lo já numa condição mais favorável. Mas, meus irmãos, por que iria Jesus na zona de sofrimento? Será que para zombar daqueles que nós acreditamos está no inferno, no lugar que não se pode sair? Meus irmãos, é mentira. O inferno é mentira. Nós mentimos, nós inventamos, adulteramos os escritos bíblicos. No século IV, traduzindo a Bíblia do grego para o latim. É e há esperança sim para todos. Jamais Deus criaria uma criatura para que ele ficasse eternamente sofrendo no lugar que o fogo queima e não consome. O inferno é uma mentira. Nós podemos, meu irmão desencarnado, você pode sair de onde está sim agora, em direção à luz e recomeçar a sua história numa colônia, sendo socorrido e amparado. Olhe para o lado, meu irmão, aceite a ajuda. Voltando para cá, meus irmãos, então, Maria vai e socorre a Judas, externando a segunda lição dessa noite. Segunda lição que aprendeu com o próprio Jesus. A lição do perdão incondicional. Meus irmãos, será que Jesus, nos lembramos aqui do episódio da crucificação? O Nazareno preso entre dois ladrões, com cravos de uma liga metálica semelhante ao ferro, muito rústico, com próximos 30 centímetros. Eram 3 cravos. 2 vazaram os seus punhos e um deles vazara os 2 tornozelos. Uma coroa de espinhos irônica lhe foi colocada na cabeça e agora, aos pés da cruz, um grupo zomba, dizendo: aí Jesus, não era você que salvava todo mundo? Agora desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E ele faz uma oração, ele perdoa aqueles homens e diz: Pai, perdoa-eles porque não sabem o que fazem. Fez o que nos ensinou quando no Sermão da Montanha teria dito que deveríamos orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Maria trazendo a segunda importante lição, a lição do perdão incondicional. Meu irmão, minha irmã, por alguns segundos, a quem você ainda precisa perdoar? Por que não fazê-lo já? Entendendo o exemplo de Maria de Nazaré. Perdoaria aquele que teria traído e levado o seu filho ao intenso sofrimento. Meus irmãos, primeira lição, submissão inteira à vontade de Deus. Segunda, a lição do perdão. Será que podemos trazer o exemplo de Maria e de Jesus para tentar nós, espíritos ainda imperfeitos, lutarmos bravamente por transformá-los também em nossas próprias atitudes? Avancemos então para a terceira lição de Maria e última dessa noite. Memória de um suicida. Vai contar o livro A História do Poeta Português Camilo Castelo Branco. Vai contar do seu suicídio e vai dizer que ele estaria numa região chamada Vale dos Suicidas. Nessa região há uma entidade, uma legião dos servos de Maria. Meus irmãos, uma das obras beneméritas de Maria, Mãe de Jesus. Essa região, essa legião, socorre aqueles que são levados para ali, para o Vale dos Suicidas, por conta de terem tirado a própria vida, acreditando que suicídio é uma solução, quando não é. Os testemunhos dos desencarnados que retornam, meus irmãos, têm afirmado categoricamente que a condição que desperta no mundo espiritual é extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o momento do suicídio. Pois bem, nessa região há uma entidade, um hospital chamado Maria de Nazaré, guarda esse hospital, aonde aqueles companheiros são tratados, são recolhidos e tratados quando
despertam para o arrependimento. É uma colônia correcional. Depois de tratados as lesões perispirituais, eles são levados a uma cidade universitária, a um lugar chamado Mansão da Esperança, onde recebem treinamentos e instruções para poderem, mais uma vez, reencarnarem e darem seguimento aos seus projetos. Não há, meus irmãos, não há condenação eterna. O grande castigo, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, não me lembro a referência agora, é ter que recomeçar. Pois bem, estava aqui Maria trazendo a terceira lição, a lição do serviço, do trabalho constante, lição essa que aprendeu com Jesus quando ele teria dito aos seus discípulos, lá em Lucas 22, aquele que dentre vós quiser ser maior no meu reino, seja o que mais sirva. Teria dito em outro momento, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus e Maria, exemplos de submissão inteira à vontade de Deus, exemplo de perdão e agora exemplos para cada um de nós de disposição para o trabalho. Vou terminar, meus irmãos, com 3 falas de Maria, do livro Boa Nova. A primeira narra aquele episódio quando souberam que ela morava agora na casa de João, procuraram por ela, sedentos de consolo, e diz assim o texto de Humberto de Campos: isso também passa, dizia ela carinhosamente, só o que não pode passar o reino de Deus, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Recebia aqueles homens sofredores, infelizes, confortava-os contando o Evangelho e despedia dizendo: meu irmão, minha irmã, tudo passa. A dificuldade vai passar, a pandemia vai passar, as dores vão passar. O que não pode passar é esse desejo de construir o reino de Deus em nossos corações. O segundo dos 4 textos do Boa Nova, do capítulo de Maria, vai contar por que ela ficou conhecida como sendo Maria Santíssima. Sabe que os católicos, nossos irmãos, sabem disso? Diz a narrativa. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tiver origem, em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. A origem de Maria Santíssima. Capítulo 30, a última passagem, vai narrar o desencarne de Maria de Nazaré. Acompanhe, meus irmãos, comigo a leitura. Envelada nas suas meditações, enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Mais um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho trazer-te companhia, fazer-te companhia, receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, como fez sempre, como faz hoje. Maternalmente nos acolhe em seu coração materno. Mas segue Humberto de Campos. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a compreender, a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada, por tocante surpresa, todos iam pedir, e agora aparece-lhe um que fala das bem-aventuranças. Traz a mensagem de esperança e de felicidade àquele coração tão dolorido, tão sofrido pela perda do filho querido. Mas segue Humberto de Campos dizendo: foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Tomada de comoção profunda, viu nelas as mãos 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, meu filho. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te.
pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E Maria desencarna e conta o complemento do capítulo 30, que um cortejo de anjos vieram para lhe levar de volta aos altiplanos espirituais. Mas Maria prefere, antes disso, passar pelas arenas, aonde um grupo de cristãos seriam sacrificados à morte pelo crime de amarem a Jesus. E ela passa e os encontra numa câmara subterrânea. Iriam adentrar a arena e serem dilacerados pelas feras. E todos estão apreensivos, entristecidos. E Maria os olha e vai até uma das irmãs e lhe sopra nos ouvidos: irmã, canta, canta, minha irmã. E aquela irmã começa a cantar um hino de louvor a Deus. Alguns olham para ela e pensam que enlouqueceu. Mas imediatamente, mais um outro começa a cantar e desperta olhares, e mais um outro e mais um outro. E de repente estão todos cantando louvores a Deus. E quando os portões abrem e eles entram na arena, e as feras vêm famintas em sua direção e num só golpe as estraçalha, diz Humberto Campos, que elas são recebidas pelo próprio Jesus. Minha irmã canta, minha irmã canta. Essa imagem de Maria de Nazaré, para começarmos a encerrar, ela é uma imagem que Chico Xavier queria fazer em homenagem às mães no Dia das Mães de 1985. Era 84. E ele procurou por Emmanuel e disse: Emmanuel, queria fazer um retrato de Maria de Nazaré. Eu tenho um amigo chamado Napoleão Figueiredo, aqui de São Paulo, e ele vai fazer. Você faz assim para mim? Você vai ditando como que Maria é, e ele vai desenhando e vai formando o retrato falado. Para surpresa de Chico Xavier, Emmanuel diz: mas Chico, você acredita que eu tenho condição moral de ver a Maria? E Chico se lembrou: mas, Emmanuel, lá no hospital Maria de Nazaré, lá tem um quadro de Maria, não tem? E Emmanuel diz: tem. Então lá você pode ir, né? E Emmanuel vai, e é de lá que narra, e nasce essa imagem de Maria que hoje nós conhecemos. Curiosamente, teria sido encontrado depois um desenho de um pintor italiano de 1934 ou 38, me parece, 34, exatamente o mesmo retrato de Maria. É assim que ela se apresenta: jovial, feliz, amorosa, carinhosa, afetuosa, para poder socorrer os seus filhos necessitados, para socorrer você, minha irmã, meu irmão, para me socorrer também. Então, meus irmãos, Maria de Nazaré é nossa mãe, é mãe de todos nós, é a Mãe Santíssima. Maria de Nazaré é simplesmente mãe. Recorremos a ela, sim, recorramos a ela, pedindo os seus mais profundos conselhos, lembrando da abnegação, lembrando desse comprometimento com a vontade de Deus, com a submissão, lembrando do perdão e lembrando do trabalho. E ao recorrermos a ela, por certo ela nos dirá: fazei tudo quanto ele vos disser, fazei tudo quanto Jesus nos tem orientado. Meus irmãos, esse é o melhor e mais importante conselho. Que possamos, meus irmãos, abraçar a Maria, abraçar a Jesus, abraçar o seu Evangelho, e de forma dedicada e comprometedora e comprometida, fazermos dentro do nosso limite o máximo possível para vivenciar os ensinos de Jesus. Que possa então Maria, nossa Mãe Santa e querida, nos envolver a todos com seu manto sagrado de luz e de amor, e que essa luz penetre o nosso psiquismo, trazendo paz, equilíbrio, serenidade, fé, esperança, otimismo santo, para seguirmos adiante, vencendo as dificuldades e as dores de cada dia. Meus irmãos, chegamos ao final dessa palestra pública doutrinária, virtual. Nosso abraço mais uma vez, nossos companheiros lá de Bom Jesus, de Itabapuana, do Centro Espírita Bom Jesus. Um abraço, nossos companheiros lá de Aracruz,
do grupo de estudos espíritas Allan Kardec. Um abraço a você, internauta, que está com a gente, nos acompanhando, para receber também esse fruto de luz que aqui foram trazidos pelos benfeitores da luz, com certeza. Queria convidar você, antes da prece final, para amanhã. Nós temos uma live amanhã para os companheiros do Irmão Tomé, da Sociedade de Estudos Espírita Irmão Tomé. Vai ser apenas pelo Instagram. Lá os companheiros, o grupo dos companheiros lá, todos eles têm mais visibilidade pelo Instagram. Então eu vou transmitir daqui de casa, é claro, pelo Instagram deles. O Instagram Irmão Tomé Vitória. Se você quiser acompanhar a gente, estudar, não vai ter amanhã pelo Facebook. O tema a ser trabalhado lá, seguir Jesus. Fica o convite. Eu quero convidar você agora mais uma vez para fechar os olhos, trazer para a tela mental a imagem de Maria, a imagem de Jesus. E vamos agradecer. Senhor, mestre, amigo, muito obrigado por essa oportunidade nessa noite, mais uma vez. Nos sentarmos em torno da mesa do Teu Evangelho para ouvir os Teus ensinos, Senhor. Permita, mestre, que nessa noite nosso coração possa ser sensibilizado e nossa mente aberta, a consciência despertada para a necessidade de transformarmos os Teus ensinamentos em atitudes na nossa convivência com todos aqueles que estão à nossa volta. Envolve-nos, Senhor, dá-nos a força que nos falta, sustenta-nos, Senhor, na caminhada em direção ao bom combate, o combate para vencer o velho homem, despertar o homem luz, o homem de bem, que seremos amanhã. Ampara nossos irmãos lá do Centro Espírita Bom Jesus, a diretoria da casa, esse trabalho virtual que eles têm feito lá, envolve, protege também nossos companheiros lá do Allan Kardec de Aracruz, que eles sejam também envolvidos, amparados, e que de forma alguma, Senhor, possamos desistir, mesmo que dificuldades batam a nossa porta, mas que possamos nos apegar contigo, levantar a cabeça, olhar para frente, rogar a Maria luz e seguirmos adiante nessa caminhada de divulgação do Teu Evangelho, que transforma e que acolhe cada um dos Teus filhos, dos Teus irmãos mais novos, no Teu coração de luz. Fica conosco, Jesus. Dá-nos sempre a alegria da Tua companhia, até aquele glorioso dia em que mais uma vez vamos ter a alegria de andar ao Teu lado. Fica conosco, Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre é a oração que lhe fazemos. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, esse relógio está obsidiado, eu costumo brincar assim, né? Ele corre mais do que a gente imagina, mas fica aqui o nosso abraço carinhoso e o nosso desejo de revê-lo breve numa próxima live. Deus abençoe você, sua família, nossos governantes, abençoe os médicos, os enfermeiros, todo o sistema de saúde, abençoa todos que estão em hospitais. Muita paz, meu irmão. Até um próximo encontro. Deus abençoe você hoje e sempre.